quero convidar vocês para abrir a Bíblia. Você vai manter a Bíblia aberta no capítulo 3. Capítulo 3. Nós vamos adentrar ao 4 hoje, permitindo Deus. Mas o versículo 3. Capítulo 3, o versículo 3. Nós aprendemos aqui algumas lições na primeira demanda desta série. E algumas ricas lições sobre o estender as mãos. E eu quero entrar numa dimensão da mensagem hoje, nesta série. Hoje é o segundo dia da série, estudando Atos para mudar nossos atos. E o que me encanta aqui, nesta introdução, é que Pedro e João, eles não estavam dentro do templo. Eles não estavam dentro. O incrível é que o milagre aconteceu antes de entrar no templo. Eu aprendo que nós somos o templo do Espírito Santo. Porque tem gente que só consegue ver milagre dentro do templo, mas o milagre acontece fora do templo. Tem gente que é crente só dentro do templo. Fora do templo, ninguém identifica ele como um homem ou como uma mulher cheia do Espírito Santo. Mas Pedro e João estão indo, e antes dele entrar no templo, porque nós não precisamos entrar no templo para mostrar que o Deus do templo está em nós. O Deus do templo habita em nós. Tem gente que consegue só orar no templo. Em casa ele não ora, dirigindo ele não ora. E ele faz aquela oracinha rápida, sabe? Eu oro em casa. Qual a oração que você faz? Eu oro quando eu vou comer. E a oração: Jesus, o Senhor é joia. Obrigado por essa boia. Oração tão rápida. Eu ensinei aqui a oração dos crentes. Porque crente persegue jantar, almoço e café. Parece que eles vão pelo cheiro. Aí quando o irmão for fazer alguma refeição e for a conta, você tem que orar assim: Jesus, eu te agradeço pelo que já tem, pelo que ainda vem, e que Deus abençoe que não chegue mais ninguém. Mas tem pessoas que conseguem ter um comportamento de cristão só no ambiente, só dentro dessas quatro paredes. Mas Pedro e João estão nos ensinando: eu não preciso ser santo lá dentro, eu sou santo do lado de fora. Tem gente que consegue falar em língua só aqui dentro. Tem gente que consegue pular aqui dentro, eu quero ver pular lá fora. Tem alguém aí? Querem mostrar que são cheios diante de Deus, diante da plateia. Quando tem muita gente, vou deixar Deus usar eu agora. Pedro e João estão olhando para um paralítico fora do templo e está dizendo: eu não preciso de plateia para Deus me usar. Deus me usa no micro e no macro. Quem está entendendo? A maior demonstração que Deus está na sua vida é quando os sinais de Deus manifestar, não só aqui dentro, é fora daqui. É o maior sinal. Aqui dentro é fácil ser crente. Aqui dentro é fácil. Aqui dentro é fácil falar em línguas.
Um dia uma irmã, a irmã Michele perguntou para uma irmã, falou assim: irmã, a irmã tem esses hinos tudo na memória, eu não consigo memorizar senão cantando desse jeito. E o que a irmã faz quando a irmã esquece a letra do hino? Ela falou assim: eu falo em línguas. E aí que o fogo cai. O que eu entendi? Eu entendi, quando eu estou num ambiente de culto, é fácil demonstrar uma espiritualidade. O duro é fora. O duro é lá no trânsito. Quando alguém te dá aquela fechada. Tem alguém aí? Você demonstra ser cheio do Espírito Santo lá? O duro é no balcão de emprego, quando o pastor não está te vendo, a tua mulher não está te vendo, o teu marido não está te vendo. Não tem ninguém da igreja. Um dia, um filho de um presbítero chegou para o pastor da igreja e disse assim: pastor, o senhor não deixa eu mudar para a igreja? Vou mudar para a igreja. Pode mudar. Aí passou uns dias, ele pensou que o menino estava brincando. Passou outro dia, o menino voltou e falou: ô pastor, e aí, o senhor pensou naquele carro? Nós pode mudar para a igreja? Ele falou: pode. E continuou pensando que o menino, filho do presbítero, estava brincando. Passou um mês, o menino com a mesma pergunta: podemos mesmo, pastor? E ele queria aquela afirmativa do pastor. O pastor chamou ele e falou: o que está acontecendo? Não, o senhor tem um dia da mudança, a gente pode mudar? Ele falou: mas por que você fala isso? Ele falou: porque meu pai é tão bonzinho aqui na igreja, e eu queria ter ele bonzinho como ele é aqui, porque lá em casa não é o pai meu que tem aqui na igreja que é o mesmo lá de casa. Aquele homem demonstrou que ele era só cheio do Espírito Santo, ou fingia ser cheio do Espírito Santo, só dentro do templo. Pedro e João estão dizendo: seja crente fora do templo, tenha unção fora do templo, seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, antes de entrar na igreja. Olha o salmista dizendo: alegrei-me quando me disseram, depois que eu fui para o culto, depois que eu entrei no culto, participei de um congresso, eu fiquei alegre? Não, só o fato de eu receber o convite antes de chegar no culto, quando eu estava me trocando, eu já me sentia alegria, porque o Espírito Santo já estava trabalhando em mim. Quando eu estava me barbeando para chegar aqui, eu já sentia paz, porque eu não preciso estar aqui para sentir. Ele já mora em mim, Ele vive em mim. Aí depois que acontece o milagre, eu quero acelerar. O paralítico entra saltando no templo, vocês lembram? E agora Pedro tem a oportunidade para pregar no macro, porque ele entregou um sermão no micro para uma pessoa. Agora preste atenção, leia o versículo 14, pastor Bedori. 3 e 14. Mas vós negaste o santo, o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida. Foi o seguinte: e mataste o príncipe da vida, a qual Deus ressuscitou dos mortos, do qual nós somos testemunhas. Olha, o Pedro entra para o templo, eles ficaram cheios de pasmo, lembram? E apegando-se a ele. Quem que apegou-se a ele? Leia o versículo 11. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre, chamado de Salomão. Então é o seguinte: o paralítico entrou com eles no templo, e agora não é paralítico, mas é um ex-paralítico. E o cara está ali ouvindo Pedro pregar, todo mundo está maravilhado, ele está no alpendre pregando. Para vocês entenderem, ele assumiu a tribuna do templo
E Pedro agora vai pregar. E quem está junto com a tribuna? Quem está do lado ali? Jesus já tinha curado ele. Como é que você fala? Paralítico? Então dá um grito aí, ex-paralítico. O ex-paralítico está já dizendo: eu quero ouvir meu pastor pregar. Ele está dentro do templo dizendo: eu estou aqui no alpendre com o meu pastor. Guarda isso na tua memória. E aí o Pedro vai pregar. E vamos ver o que Pedro prega. Quem vai pregar? É aí que entra o 14. Vamos ler o 13 primeiro, pastor Bedori. O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregaste, e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Olha aí. Todo mundo ficou atônico vendo o ex-paralítico do lado deles no alpendre. Pega essa. Pedro está pregando, aí Pedro vai pregar e diz: você está maravilhado do quê? Que nós fizemos alguma coisa? A gente fez foi nada. Quem fazia era aquele que vocês o negou. Quem era o poderoso é aquele que vocês preferiu ele morto do que Barrabás. Vós negaste. Irmão, olha quem está falando de traição. Quem que é o pregador? Olha quem está falando sobre negar. Quem é? Olha quem está falando: vocês negou Cristo. Eu me lembro que o João Pedro era pequenininho. E um dia a gente chegou de férias. Carinhosamente uma irmã falou para ele assim: você voltou gordinho, hein? Ele falou para ela: ó quem fala. O Pedro, quando está falando de traição, de negar, eu posso dizer para ele: ó quem fala. É o Pedro que nega Jesus. Olha onde isso vai parar. O Pedro agora está com uma mensagem e ele está pregando uma coisa, e eu pude escrever aqui o passado do pregador. O que Pedro fez? Negou Jesus. Parece que alguém está dizendo lá para ele: ô Pedro, você negou Jesus. Se eu estivesse lá, eu dizia: quem é você para pregar essa mensagem, rapaz? Você tem moral para pregar isso? Irmãos, isso aqui me encanta. Olha aqui, olha aqui. Isso é tremendo. Porque na visão humana, Pedro não teria autoridade para falar em traição. Sim ou não? Ele poderia pregar outra mensagem de traição, de negar. Nunca mais. Olha o que o poder da graça, olha o que o Espírito Santo faz. Mas ele falou: porque creu no perdão de Deus. O diabo quer prender você no seu passado, mas antes disso, prenda ele no futuro dele. O diabo está dizendo: quem é você para ser crente hoje? Quem é você para dar glória a Deus hoje? Quem é você para falar de coisas do céu hoje? Deus esta noite te trouxe para te dizer: quando o Espírito Santo chega na vida do homem, ele se sente um zero. Aleluia. Isso é a graça de Deus. Isso é o Espírito Santo na vida do homem. Sabe o que eu quero comparar aqui? É que eu tinha um Corolinha que eu andei quase 600 mil quilômetros nele. E ele já estava comendo óleo, bebendo óleo. Ele já estava precisando trocar, acho que é a trizeta que fala. No asfalto ele já estava assim no volante. E aí Deus preparou, e o meu pai me ajudou.
e eu tirei uma caminhonete zero, uma S10 LTZ, 2014. Evangelho, eu comparo como descer daquele Corolinha que estava com os bancos tudo rasgado já, direção solta, fedendo a óleo, e entrar deslizando de uma LTZ. Até o cheiro muda. O que é o evangelho na vida do homem, do pecador? É você descer de um carro velho e entrar num carro novo. É isso. Olha o que Pedro está dizendo: eu estou perdoado. Ele está dizendo: mas vós negaste o santo, o justo, versículo 14, e pediste que se vós desse um homicida. Ele está dizendo: é o seguinte, eu prego isso porque eu sou uma nova criatura. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, eu passei a ser uma nova criatura com Ele, e vocês também podem ser. Não aceita o inimigo dizer que você não tem condição de ser um servo de Deus, uma serva de Deus, porque você é um pecador, uma pecadora. Hoje Deus te trouxe aqui para te dizer: a graça, o Espírito Santo, quando muda o homem, através de Jesus Cristo, ele é uma nova criatura. Você é zerinho, você é zero. Martinho Lutero um dia teve uma crise, opressão maligna à noite. Conta-se a história. E o demônio apareceu para ele com um papel gigante e uma caneta gigante. E o demônio dizia: você, esse camarada, o teu primeiro pecado é esse. E foi escrevendo, e foi escrevendo, foi escrevendo. Deu mais de 10 pecados. Você ainda prega sobre esse Cristo perdoado? Olha o tanto de pecado que você tem, Martinho Lutero. E foi escrevendo. Aí ele falou assim, sem forças, porque o inimigo estava oprimindo ele naquela manifestação ali de opressão maligna na madrugada. Escreve embaixo aí que você esqueceu de escrever uma coisa: o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. O sangue de Jesus eu prego porque eu sou uma nova criatura. Pedro se comporta como gente perdoada. Está na hora de você se comportar como uma pessoa perdoada. O inimigo quer colocar seta em você, quer tentar te desanimar, mas hoje Deus te trouxe aqui para te dizer: seja um Pedro. Era de perdão que você precisava e foi perdoado. Prega sobre perdão. Pedro está pregando sobre perdão, gente. Quem entende esta palavra, diga amém. Vamos encerrar o capítulo 3 por hoje. Olha o versículo 11. Vamos ler o 11 de novo. Eu vou mostrar um detalhe para vocês aqui. Leia, por favor, pastor. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. Versículo 11 diz que o paralítico curado se apegou aos apóstolos, colou neles, foi para o alpendre, ouviu a mensagem. Sim? Agora vamos virar a folha, vamos começar o capítulo 4. Olha o que vai acontecer. Capítulo 4, versículo 3. Leia, por favor. E lançaram mão deles e encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Parou aí. Os dois pregadores estão pregando e fizeram o que com ele? Prenderam ele? Prenderam o pregador. Se fosse você, o que você faria? Você está vendo um pastor pregando e de repente parar um carro de polícia, algemar o teu pastor e levar ele.
ia escrever mais ou menos assim no Facebook: estamos no final dos tempos. O pastor pregava até agora há pouco, mas ele estava escondido em pele de ovelha. Prenderam ele. Fim dos tempos, hashtag. E aí? O que você faria? Se prendesse o teu pastor, aquele pastor que orou por você, fez o teu casamento, aquele pastor que te abençoou, o que você faria com ele? Pensou? O paralítico viu os dois pastores dele sendo presos, Pedro e João. Pedro e... Só que ele estava com ele na hora do ibope, lembra? No alpendre, a multidão. Esse é o meu pastor, esse que me colocou de pé. Eu fiquei 40 anos sem andar. Foi eles que fizeram andar. Fiquei 40 anos pedindo que eu ia viver de esmola, mas o estender da mão deles, olha o que aconteceu comigo. Na hora do ibope, o ex-paralítico está junto. Mas vamos continuar o texto. Leia o versículo 14. 4:14. E vendo estar com eles o homem que fora curado. Opa, para aí. Eles estão presos. E quem é que foi curado? Paralítico. O ex-paralítico. E eles estão na prisão, e quem vai com eles? O ex-paralítico está com os pastores lá na prisão. Aquele homem não foi curado só fisicamente, mas foi curado o caráter dele, cristão. Ele falou: não estou com o meu pastor só quando tudo vai bem, eu vou para a prisão com eles. Eu sei que Deus é na vida deles. Eu testemunho que Deus é com eles. Irmão, nós pastores, liderança da igreja, precisamos de gente para nos defender, e gente para estar conosco, não só na hora do aplauso, não só na hora, ora por mim, pastor, não só na hora da visita do hospital, mas na hora que alguém está nos caluniando, alguém está falando mal da gente, diz: opa, não é assim não, é meu pastor. Aquele ex-paralítico estava com Pedro e João na hora do aplauso, lá no alpendre. Mas quando foram presos, olhou e disse assim: eu vou estar com o meu líder na prisão também. Tem gente que está com a gente só quando tem Coca-Cola na mesa. Tem gente que está com a gente só quando o milagre chega. Ei, tem alguém aí? Deus esta noite te trouxe aqui para te dizer, aleluia, se você fala mal do seu líder, é porque você não foi curado no seu caráter. Precisamos de cura, aleluia. Irmão, eu vou falar mal daquele que Deus colocou para ser canal de bênção para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Irmão, só quem não pensa para fazer um negócio desse. Eu quero defender, eu quero estar com o meu líder, eu quero falar bem do meu líder, eu quero abraçar o meu líder, eu quero defender a cada instante o meu líder, aleluia. Mas este homem foi curado, olha que coisa linda. E vendo em pé com eles o homem que fora curado, não tinha nada para dizer o contrário. Fica com o seu líder no alpendre, e na hora da bonança, mas na hora da tribulação, também esteja com ele. Olha para quem está do teu lado aí e diga assim: fica com o teu líder na hora que você precisar dele, na hora dos aplausos, mas fica com ele na hora da perseguição também. Aleluia, quem está entendendo? Glória a Deus. Isso tudo aconteceu porque aquele homem, ou aqueles homens, foram cheios do... E o resultado do Espírito Santo no capítulo 4 é coisa maravilhosa. Eu tenho poucos minutos, mas eu quero finalizar agora olhando e deixando pelo menos aí 10
razões ou 10 manifestações, rapidinho, do que o Espírito Santo faz. Primeiro, resultado, versículo 4. Leia para mim, por favor, 4 e 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. O resultado de uma igreja cheia do Espírito Santo é salvação de vidas, é renovação de público. Irmão, se na congregação faz tempo que ninguém aceita Jesus, faz tempo que não tem gente nova, é porque o Espírito Santo está do lado de fora. Mas se tem o Espírito Santo, tem renovação de vidas. Olha o versículo 4. E foram cheios do Espírito Santo. E o resultado de quem foi cheio é o resultado de vidas. Versículo 8 é a essência do capítulo. Olha o versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais do povo, e vós, anciões de Israel. Pedro está dizendo, a essência de quem é cheio do Espírito Santo é salvação, é vidas, é alma. A essência de quem é cheio do Espírito Santo é conduzir almas para o reino. É conduzir almas para o reino. É conduzir almas para o reino. Você pode glorificar a Deus por isso. Versículo 10. Olha a base do capítulo 4. A base, anota aí. Seja conhecido de vós, todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome deste, é que este está são diante de vós. Ele está dizendo, sabe por que tudo isso está acontecendo? É porque ele ressuscitou. Eu vou dizer de novo. Tudo isso está acontecendo é porque ele ressuscitou. Não é mérito humano, não é mérito que a gente tem, é que Cristo ressuscitou. É a base do capítulo 4, é a ressurreição. Aleluia. Um dia, um alemão filósofo escreveu, por nome de Ernesto: o cristianismo não chegará a lugar nenhum, porque acredita simplesmente em um túmulo vazio. Que pena que ele morreu no século passado, porque se ele tivesse vivo e eu pudesse encontrar com ele, eu ia dizer: senhor Ernesto, o senhor errou na conta. O maior segredo do cristianismo é o túmulo vazio. É que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia. A maior alegria é saber que o nosso Cristo vive. Jesus ressuscitou 3 classes de pessoas no Novo Testamento. Lembra? A primeira classe, que está anotado, é que ele ressuscitou a filha de Jairo, que tinha morrido dentro de casa. Ele ressuscitou também o filho da viúva de Naim, que morreu na beira do caminho. E ele ressuscitou a Lázaro, que já fazia 4 dias que estava enterrado e cheirava mal. Isso aqui é espiritual. Tem gente que está morrendo dentro de casa, igual a filha de Jairo. Tem gente que está morrendo na beira do caminho, igual o filho da viúva. E tem uns que o diabo já disse: você está morto, já está enterrado, não tem mais jeito, já cheira mal. Mas Jesus ressuscita quem morreu na beira do caminho. Jesus ressuscita quem morreu dentro de casa. E Jesus ressuscita também até quem já cheira mal. Mas sabe qual é a maior grandeza desses que morreram e ressuscitaram? É que todos esses que morreram e ressuscitaram tornaram a morrer de novo. Agora Jesus não. Um irmão entendeu, a irmã entendeu. Jesus não, ele é único. É por isso que Paulo teve a sabedoria de dizer: ele é o primogênito de toda a criação. Aleluia. O teu Jesus morreu e continua morto? Não, ele ressuscitou ao terceiro dia e continua vivo. Aí João vai ter a revelação. Leia para nós Apocalipse 1:18. Eu vou ler, porque vamos ter tempo. Ele diz assim: olha, é o que vive, mas já fui morto, e eu tenho comigo um chaveiro
duas chaves. Só eu que tenho esse chaveiro. Eu tenho a chave da morte e eu tenho a chave do inferno. Aleluia. Versículo 13, capítulo 4 e 13. Vamos ver a capacidade do capítulo. Isso aqui é forte. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras, indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Aqui eu aprendo uma coisa: não é só conhecer, é estar. Pensa que eu vou beber água. Não é só conhecer, não é só ter conhecimento, é estar com Ele. Vou dizer de novo: não é só conhecimento, não é só curso de teologia, não é só letra. O segredo do evangelho é estar com Jesus, é estar com Jesus. Eles olhavam para Pedro e João e sabiam, lá tinham doutores e mestres, mas um olhava e dizendo: isso aí não é letra, isso aí a faculdade de Atenas não dá, isso aí não é diploma de parede, isso aí é que eles esteve com Jesus. O segredo é estar com Jesus. Olha para quem está do teu lado e diga: você pode ter sabedoria, mas o essencial é estar com Jesus, é andar com Jesus, é viver com Jesus, é abraçar a Jesus. Esse é o segredo. Versículo 22. O testemunho. Quando o Espírito Santo chega, começa a ter testemunhos. Quando o Espírito Santo começa a manifestar, tem testemunhos. Eu fiquei maravilhado aqui de ver hoje o Tiago. O Tiago parece estar até mais bonitinho. Cadê a esposa dele? O Tiago abrindo a Bíblia, abrindo o celular com referência bíblica, abrindo outra Bíblia, uma Bíblia, como é que é mesmo nome? Uma Bíblia judaica. Só Jesus faz isso. Jesus não é gente não, irmãos. Quando o Espírito Santo se manifesta, os testemunhos começam a acontecer. Aquele ali fazendo isso, aquela ali, ele dá capacidade para aquele que não tem. Ele faz aquele que não conseguia fazer. Aleluia, esse é o poder do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos. Eu estou profetizando que até o final deste trabalho de Atos dos Apóstolos, pessoas vão testemunhar aqui: pastor, antes de conhecer o Espírito Santo na íntegra, eu não tinha capacidade de fazer isso, agora eu estou tirando de letra. O que é isso? É o Espírito Santo que se encarnou, é o Espírito Santo que te abraçou, é o Espírito Santo que manifestou isso. Versículo 22. Pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. Isso é reações de quem encontra com alguém que é cheio do Espírito Santo. Há 40 anos não acontecia isso, agora está acontecendo. Há 40 anos eu fiquei aqui na porta e nunca vi isso, agora está vindo. Por quê? Porque dois cheios do Espírito Santo chegou. Eu vou falar de novo. Dois cheios do Espírito Santo chegou. Ei, Deus não precisa multidão para começar a manifestar o seu Espírito Santo. Deus está precisando de um Pedro e de um João. Se tem um João aqui, eu sou o Pedro. Se tem um Pedro, eu sou o João. Mas eu quero ser um destes. Quando o Espírito Santo de Deus se apodera de um homem, ele muda uma cidade inteira. E eu profetizo que Jaboticabal está sendo impactada pelo Espírito Santo de Deus. Eu estou sentindo Deus da palavra. Eu estou procurando um homem cheio do Espírito Santo. Eu estou procurando uma mulher cheia do Espírito Santo. Parece que eu estou vendo Deus falando isso esta noite.
Aleluia, se tiver alguém aqui à disposição, se prepara. Deus vai começar a te usar de uma maneira sobrenatural. Aleluia, mas eu não sei falar, não tem problema, Ele vai te dar palavra. Eu não sei cantar, não tem problema, Ele vai tocar no teu diafragma. Ele vai fazer um milagre, Ele vai te dar unção, vai te dar renovo, vai te dar capacidade de afinação. Não sei o que Ele vai fazer, mas Ele vai tocar quando o Espírito Santo de Deus se apodera de um homem. Vocês estão sentindo a presença do Espírito Santo aí? Aleluia. Eu estou arrepiado aqui, sentindo a graça dele. Depois que o Espírito Santo de Deus chega na vida do homem. Olha a situação de Sansão. Olho furado, revelado o segredo, em pecado. Levaram ele para uma festinha lá em Gaza. Olha, quintal da terra dos filisteus. E estão dizendo, acabou agora. Matamos o grande homem. Está na nossa mão. Mas ele pediu misericórdia e graça. E a Bíblia diz que perto da meia, aqui eu vou abrir um parênteses. Estão dizendo aí que a meia-noite é a hora do diabo trabalhar. Nunca foi. A meia-noite sempre foi a hora de Deus manifestar. Aleluia. Estão dizendo que a meia-noite é a hora da galinha da encruzilhada, a hora da vela vermelha. Estão dizendo que a meia-noite é a hora da farofa. É mentira. É que o diabo quer copiar o que Deus faz. A meia-noite sempre foi a hora de Deus trabalhar. Deus um dia falou para Moisés: Moisés, prepara o povo, mata o cabrito de dia, passa o sangue na vega da porta, porque à meia-noite o meu anjo vai descer no Egito e vai começar a trabalhar. À meia-noite o Espírito de Deus se apoderou de Sansão, lá em Gaza. Ele levantou de olho furado mesmo, arrancou o portão sozinho, porque o Espírito de Deus se apoderou de Sansão. À meia-noite, na Macedônia, Paulo e Silas estavam num pequeno vilarejo por nome Filipos. Perto da meia-noite, abriram a harpa da época e começaram a cantar. A Bíblia diz que a Macedônia tremeu, as cadeias caíram por terra, e Deus livrou Paulo e Silas da prisão. Capítulo 25 de Mateus. À meia-noite ouviu-se o clamor: aí vem o esposo. Eu estou arrepiado, eu vou profetizar. Quem quer receber? A partir da meia-noite de hoje, aleluia, ora lá dentro da tua casa, ora nos teus negócios, porque o Espírito Santo de Atos está manifestando os seus atos na igreja de Jaboticabal. E a partir da meia-noite de hoje vai ter mudança, vai ter mudança. Quem crê? Vai ter mudança, vai ter, oh, meu Deus. O Espírito Santo vai possuir o teu marido. O Espírito Santo vai entrar na vida dos teus filhos. O Espírito Santo vai entrar naquele comércio. O Espírito Santo vai entrar até na tua sogra. O Espírito Santo vai mudar, vai restaurar, porque onde tem o Espírito Santo, as coisas mudam. Agora eu encerro por aqui. Dá vontade de dar uns pulos aqui. Há uma presença de Deus. Mas eu queria falar isso, eu acho que vocês não estão preparados para ouvir. Quando o manifestar do Espírito Santo acontecer, acontecem coisas que homens naturais não vão compreender. Vocês estão preparados para ouvir? É por isso que tem igreja que a manifestação do Espírito de Deus não tem mais. Pergunta por quê? Porque homens não acreditam mais.
Irmãos, a manifestação do Espírito Santo de Deus é tão forte, quando ela começa a manifestar num ambiente. Eu vou mostrar para vocês o que acontece. Está no capítulo 4. Vocês estão dispostos a ser cheios do Espírito Santo? Não é coisinha não, ou eu senti um arrepiozinho. Não, isso daí não, isso daí pode ser até emoção só. Não, quando o Espírito Santo de Deus se manifesta, ele muda até a localização geográfica. É só para quem crê. Quando o Espírito Santo de Deus se manifesta, ele muda até o ambiente. Quem crê? Ao versículo 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam. Para aí. Leia de novo que eles não entendeu. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam. Volta. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam. Mais uma vez. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam. Eu estou dizendo que eles estavam num ambiente e Deus desceu, porque quando Deus desce, a terra treme. Deus moveu o lugar. Você está preparado para receber esse Espírito Santo? Ele pode mover o ambiente, mover o lugar. Você pode ser transportado. Isso é o poder do Espírito Santo. Vocês estão preparados para isso? Tem gente que já falou em língua, achou que já experimentou tudo. Você não molhou nem o dedão ainda, meu filho. Ezequiel, né? Ezequiel, quer me conhecer? Quero. Eu molhei o pé. Você só falou em língua até hoje? É muito pouco. Entra no rio. Eu já molhei os tornozelos. Ai, que gostoso. Ah, é? Só porque senti um toquinho a mais? Deus tem muito mais. Entra. E aí ele entrou. Agora está nos joelhos. Que sensação incrível. É muito pouco, rapaz. Agora eu estou sentindo a água na cintura. Ai, que coisa maravilhosa. Aleluia. Eu estou ouvindo até a voz dele. É muito mais o que ele tem. Vai entrando, Ezequiel. E ele vai entrando. Quando ele entra, ele diz: não dá mais, não dá pé. É isso que o Espírito Santo tem para fazer. Mas eu já estou cheio. Ah, é? Está cheio? Eu estou. Então olha o que o Espírito Santo quer fazer. Você está cheio aqui, ó. Derruba aí. Olha o que ele quer fazer. Ele quer transbordar. Ele quer muito mais. Só quem está entendendo esta palavra, ele quer fazer você transbordar. Alguém vai olhar para você e vai dizer: não é o mesmo, não é a mesma. Este é o poder do Espírito Santo. Olha aí. Iramanduri kalamacharamaras. Espírito Santo, se há moradia nesta noite em alguma casa, possui esta irmã, possui este irmão, renova ele, renova ela agora, com a tua presença. Eu não tenho, eu não sou, mas tu és. Se prepara o teu coração para ver coisas sobrenaturais. Se prepara o teu coração para ver e experimentar coisa sobrenatural. Quem aqui já experimentou algo sobrenatural? Eu não conto muito isso, mas eu conto só quando Deus sinaliza. É raro eu contar. Eu estava num deserto, envolvido num acidente, com pessoas sangrando ali, precisando de um atendimento. Um lugar que não dava linha, não dava torre. E eu não tinha nem celular naquela época. E eu
orei e falei: Deus, num lugar deserto desse, a gente vai passar a noite aqui, e eles vão acabar morrendo. Mas Deus, mostra que o Senhor é na minha vida. Me dê um sinal hoje que o Senhor é comigo. Quem crê? Só quem crê. Aleluia. Parou um carro que eu não lembro a marca. Desceu um homem do cabelo grisalho, alto, com a roupa, um linho social, mais uma camisa de linho, sabe? E ele falou: rapaz, você está precisando de alguma coisa? Eu falei: estou precisando de fazer uma ligação. Eu preciso ligar para o irmão Renato, avisar os meus pais que eu estou aqui num acidente, para vir providência para dar atendimento. Ele falou: olha aqui o celular, usa. Eu falei: que bom, sabe que da torre? Ele falou: da torre. E eu abri aquele celular, digitei o número do irmão Renato, falei com o irmão Renato, passei as instruções, falei o quilômetro que a gente estava, entreguei o celular para aquele homem. Eu agradeci ele. Quando eu fui agradecer, eu olhei para ele, o homem sumiu. Não, segura para dar glória, segura, não dei ainda não. E aquilo eu fiquei arrepiado. E eu falei: meu Deus, que homem é aquele? Aleluia. Aí chegou o irmão Renato, chegou toda a equipe. Eu falei: irmão Renato, abre o teu celular, eu quero ver que número é aquele que ligou para você. Aí ele abriu: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Quem acredita no sobrenatural? Deus ainda é o Deus do sobrenatural. Eu estou profetizando que teremos sinais de Deus. Uramando que digidei, a seramaia derras, iramantoro e bicala mandori bequer. Deus está te convidando: saia da margem, entra no rio, vai para a oração, vai para o jejum. Deus ainda tem sinais. Eu encerro. Versículo 31, experimentaram do sobrenatural. Versículo 32, o poder da comunhão, depois você lê em casa. Versículo 33, a prosperidade, abundância no meio deles. Prosperidade não é dinheiro, depois você lê. Versículo 34, a gente encerra. Unidade, leia o 34 por favor. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Meu irmão, eu li o capítulo 4, reli, eu busquei, reli, li de novo, eu li 60 vezes. Eu não vi Pedro falando de oferta e nem de dízimo. Não precisava falar: irmãos, contribua, irmão, a obra de Deus é carente, irmãos, eu preciso da ajuda de vocês, irmão, traga dinheiro para a igreja. Precisou falar isso? Quando o Espírito Santo chega na vida do homem e da mulher, olha onde eles colocavam o dinheiro. Leia de novo, vocês têm que ver o texto. E não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Depositava onde? Quando alguém está cheio do Espírito Santo, irmão, dinheiro não é nada. Estão dizendo: dinheiro pode pisar em cima, que para mim não é nada isso. A glória é maior, a presença de Deus é maior. Aleluia. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Dinheiro, irmão, hoje na sociedade moderna que a gente está vivendo, parece que é o tudo. Todo mundo acorda cedo para ganhar o quê? Dinheiro. Buscando o quê? Dinheiro. Não estou falando que é errado não, você tem que correr atrás do pão. Mas, irmão, quando a prioridade, quando o Espírito Santo de Deus chega, o dinheiro fica em segundo plano. É por isso que quem está cheio do Espírito Santo dizima sem cobrar, traz dinheiro, abençoa, diz: isso daqui é segundo plano. Sabe qual que é o sentimento que eu tenho do céu? Porque João viu lá que as ruas são, é porque lá dinheiro fica debaixo dos pés.
Entenda como você quiser. Guarda esta mensagem do seu coração. Estudando Atos para mudar nossos atos.